Nós mostramos aqui no Jornal do Piauí ontem o caso da família que protagonizava, o casal que protagonizava na família uma cena, uma vivência, uma experiência de maus tratos. Aí é a casa que fica no Torquato Neto, zona sul da capital. A casa foi visitada na sexta-feira por conselheiros tutelares que constataram que o local era inapropriado para as crianças. 4, 2 homens, 2 mulheres. Uma de 12 anos, uma de 7 anos, uma de 2 anos e o mais novinho, 4 meses de vida. Chegaram a essa conclusão, tiraram as crianças do local, levaram para a casa dos avós. Isso o conselho tutelar. Mas sabe-se lá por quê? As crianças voltaram para a casa dos pais, que são esses 2 que estão aparecendo nas imagens. Os 2 são acusados de envolvimentos com atitudes nada recomendadas, como uso de drogas, uso de álcool, maus tratos das crianças e, infelizmente, esse abandono levou à morte de um bebê de 4 meses. E a polícia acredita que ele tenha sido vítima de engasgo, se engasgou e morreu. Vamos ver na reportagem de Clebson Lustosa. Foi ainda ontem à noite aqui no Fórum Criminal que a juíza da primeira vara autorizou que os 3 irmãos fossem encaminhados para um abrigo. 2 meninas de 10 e 2 anos e um menino de 7 anos. Com a morte do caçula de apenas 4 meses por maus tratos dos pais, o casal foi preso em flagrante. Segundo os vizinhos e o próprio conselho tutelar, as denúncias de negligência e abandono eram frequentes. A mais recente foi no último dia 13 de julho. Diante dos fatos, uma questão preocupante é levantada, porque mesmo depois da comprovação dos maus tratos, as crianças ainda permaneciam com os pais. Sempre que o conselho tutelar era acionado, eles iam lá, levavam para a casa de um parente, tentavam resolver da melhor forma possível, de forma que eles evitavam a institucionalização, porque encaminhar a criança para um abrigo é medida excepcional, só em último caso. E a comunicação ao juizado só é feita quando há esse encaminhamento para o abrigo, que eles são obrigados a comunicar ao juízo em 24 horas. O caso agora está sendo investigado pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Depois da última denúncia, as crianças haviam sido encaminhadas para a casa dos avós, mas no início desta semana retornaram para a casa dos pais. Procuramos os conselheiros que acompanhavam a família, mas ninguém quis gravar entrevista. Depois de 5 dias da última denúncia, o relatório ainda não foi concluído. Eles não tiveram esse tempo de conclusão, mas que hoje trariam o relatório circunstanciado aqui para o juizado. E eles noticiaram que na sexta-feira teriam constatado essa negligência e o risco na casa dos pais, feita a retirada das crianças da casa dos pais, levado para a casa da avó mediante um termo de responsabilidade. No entanto, na quarta-feira seguinte, uma das crianças veio a óbito. Agora, eu não sei dizer, não posso afirmar, porque não tenho essa documentação aqui em mãos, para dizer se essas crianças retornaram para a casa dos pais por livre e espontânea vontade da avó ou se através do conselho tutelar. O processo agora segue em segredo de justiça. Hoje pela manhã, aqui no Fórum Criminal, os 2 pais foram ouvidos em uma audiência de custódia, onde foram analisadas as provas apresentadas pela polícia. Cabe agora ao juiz decidir se o flagrante será convertido em uma prisão preventiva ou eles seguem uma liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. A suspeita da polícia é que a criança tenha morrido sufocada pelo próprio choro, sozinha em casa, enquanto os pais haviam saído para comprar droga. Na audiência de custódia estiveram presentes o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, que faz a defesa do casal. Depois da audiência, a DPCA tem 10 dias para concluir o inquérito. Omissão, abandono de incapaz, né, e isso já vai ser providenciado a partir porque lá na área criminal, a parte criminal já também está
sendo apurada, porque a notícia chegou ao conhecimento, foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a DPCA, que naturalmente ou obrigatoriamente terá que encaminhar ao juízo criminal.